Olá, eu sou o André e vamos continuar nossa série estudando as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos lá para Mateus 18, versículo 28, que diz: Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Essa história começa quando um dos discípulos chega para Jesus e fala: Eu sei que o senhor fala que perdoar é importante, a gente tem que perdoar as pessoas, tem que ter paciência, tem que amar o próximo, mas quantas vezes eu preciso perdoar? E aí Jesus conta essa história porque ele quer ensinar sobre a importância de se perdoar as pessoas. E aí nessa história nós temos três grandes personagens: o rei e um homem que trabalhava para esse rei. Esse homem devia muito dinheiro para o rei, muito, muito, muito. E eram outros tempos. A pessoa devia muito dinheiro, o rei virou e falou: então vamos vender tudo que você tem, sua casa, sua família, seus filhos, vão vender tudo e com esse dinheiro você vai pagar sua dívida. E o homem implora: não, rei, por favor, tenha misericórdia de mim, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. E o rei se compadece. E ele decide perdoar tudo, completamente a dívida daquele homem. O homem sai de lá, felizão, cantarolando, e na rua ele encontra uma pessoa que devia dinheiro para ele. Muito pouco dinheiro. Não era muito dinheiro. Muito dinheiro era o que ele devia. Mas ele foi perdoado. E aí ele encontrou um cara que devia um pouco de dinheiro para ele. Alguns dias de trabalho ali de dinheiro para ele. Não era uma miséria, mas não era nem de perto o que ele tinha sido perdoado. Poxa, ele foi perdoado. Então, com certeza, ele também aprendeu a perdoar, certo? Errado. Nessa história, não. Nessa história, a gente vê que ele pega o homem e fala: me paga o que você está me devendo. E o homem tá: ai, me desculpa, eu não sei como é que eu vou pagar, eu vou dar um jeito. E aí ele fala: vou te mandar para cadeia. E manda o cara ser preso. Então, entenda bem. Ele estava devendo milhões. Foi perdoado. Legal, ficou feliz. Conta não está mais no vermelho, daqui para frente está no azul. Aí ele encontra um cara que deve um pouquinho para ele. E ele manda prender o cara até que ele pague. Manda torturar o cara até que ele pague. Tem que prender esse cara. As pessoas que estavam em volta ali, os outros servos, viram isso e foram contar para o rei. E o rei chamou o cara de novo e falou: ei, eu não perdoei você não. Eu te perdoei. Perdoei aquela dívida enorme, milhões que você estava me devendo, eu perdoei. Por que você não perdoou esse outro cara que estava devendo um pouquinho para você? Para você aprender, você também vai preso. E essa história termina, como diz ali no versículo 34. Se você quiser, leia esse trecho todo depois, que ele é muito legal. Do versículo 21 até o 35. Né? E no 34 ele fala: irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus conclui dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O que isso quer dizer? Nós temos que aprender a perdoar. Nós temos, porque nós somos as pessoas que nem o cara dessa história, que está diante do rei, diante do Senhor, e tem uma dívida com ele por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, por causa da maneira que a gente despreza tudo que Deus tem feito por nós, e todas as vezes temos que ir lá e pedir perdão de novo, e ele, bondoso, nos perdoa, nos dá uma nova chance. Mas a gente não tem direito de se negar a perdoar as outras pessoas. Por quê? Porque Deus está perdoando a gente. O Senhor perdoa os nossos pecados. Por que, que eu não perdoo quando aquela pessoa peca contra mim? Quem sou eu para dizer que aquela pessoa não vou perdoar? Deus me perdoou por uma dívida muito maior. É que nem o cara dessa história. A pessoa que não perdoa o seu irmão, não perdoa aquele que errou com você, é que nem o cara da história, que teve uma dívida enorme perdoada, encontrou alguém que devia um pouquinho, quer prender o cara. E essa pessoa vai receber a recompensa de suas ações. Que nessa história aqui, o rei foi lá e percebeu que esse homem era um ingrato. Que tudo que o rei tinha feito por ele não tinha valido nada. Ele não tinha aprendido nada. Ele não tinha melhorado em nada como pessoa. Ele continuava um ser humano desprezível.
e ele tem um destino desprezível no final da história. Um destino que combina com a miséria do coração dele de falar: não vou perdoar esse cara que está me devendo isso aqui. Não vou perdoar. E Jesus conclui dizendo que nós temos que aprender a perdoar as pessoas, porque senão Deus vai nos tratar do mesmo jeito. É por isso que várias vezes Jesus deixa bem claro que nós temos que perdoar o pecado dos outros. Porque senão, e ele fala isso mesmo, que nesse texto é só uma das vezes que Jesus fala sobre isso, no fim da oração do Pai Nosso ele também fala sobre isso, que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não seremos alcançados pela graça de Deus. Deus não vai nos perdoar. E entenda, o perdão de Deus é para todos. É a graça de Deus. Cobre todos nós. Desde que, essa é a única condição que Deus dá para nós, que a gente também aprenda a perdoar. Porque se nós fomos perdoados, no mínimo, nós temos a obrigação de se esforçar para aprender a perdoar as outras pessoas também. E eu sei que não é fácil, eu sei que talvez não venha naturalmente, mas é um esforço que você tem que fazer, porque você, eu, nós fomos perdoados. Nós temos que aprender a não ser filhos ingratos, a não sermos servos ingratos, que nem o dessa história, que é perdoado e depois sai de lá fazendo besteira 5 minutos depois. Várias parábolas que nós estamos lendo têm a ver com o julgamento, tem a ver com o fim dos tempos, tem a ver com o dia em que Deus vai trazer a sua justiça e recompensar todos aqueles que andam com Ele e separar aqueles que estarão distante de Deus. Dia do julgamento final. E essa história, de uma certa maneira, de um jeito um pouco diferente, também mostra isso. Mostra que nós precisamos aprender a perdoar, para que a gente possa receber o perdão de Deus. É de graça, é para todos, mas essa é a única exigência que o Senhor faz de nós. Já que nós somos perdoados de graça, já que nós recebemos essa graça do Senhor, já que nós somos tão abençoados, então nós temos que nos esforçar para fazer o mesmo, para levar adiante. Quando um pai faz algo pelo seu filho, algo por sua filha, e o filho despreza o presente que foi dado, despreza o esforço que foi feito, o pai, a mãe olha para aquilo e fala: meu Deus, eu acho que meu filho é ingrato, porque olha quanto esforço eu fiz para fazer ele feliz, e ele não dá a mínima. E Deus nos ama, Deus é o nosso Pai. E Ele também quer fazer o nosso bem, nos fazer felizes, nos dar um repouso, nos dar um paraíso. Mas nós temos que aprender a deixar de ser filhos ingratos. E se nós somos perdoados, então que a gente possa aprender a perdoar também. Que a gente possa aprender alguma coisa com tudo isso que Deus faz por nós. Porque se a gente passar a vida inteira e não aprender nada com Deus, será que a gente andava com Deus mesmo? Que você tenha um bom dia, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus, fique na paz e até a próxima.